Bom dia, meus amigos, tudo bem? Eu vou deixar chegar mais algumas pessoas para começar a falar sobre o assunto. Realmente, a situação que estava muito ruim naquele dia do julgamento, do dia 21, hoje já se apresenta muito mais tranquila. Bem mais tranquila. Já os advogados, principalmente o Dr. Badari, a ABL Advogados, está à frente, buscando realmente muitas alternativas. E vai ficar uma situação muito boa. Inclusive, vamos falar aqui hoje sobre o tema 733. O tema 733 ele já foi julgado em 2015 e ele serve como jurisprudência para que o que já foi decidido pelo STF serve como base para outros julgamentos. Não pode cada julgamento ter uma decisão que vá contra assuntos que já foram discutidos. Então, nesse tema 733, o ministro relator era o Teori Zavascki, que infelizmente morreu, um ministro muito bom, muito competente, muito técnico, realmente um jurista. Mas ele deixou essa decisão que pode ser muito útil para a gente agora. Então, o tema 733 da repercussão geral negou provimento ao recurso extraordinário. Fixada a tese com o seguinte teor: a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Que é o nosso caso. Nós passamos já por duas decisões de mérito, os dois julgamentos de mérito, ganhamos por 6-5, plenário virtual e depois físico. E para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, segundo parece o Dr. Badari estava falando, parece que tem que ter a existência de um partido político que entre com esse recurso. E ontem mesmo ele já estava entrando em contato com um partido. E existe a possibilidade também, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria nos termos do artigo 485 do CPC. E aí vem aqui no Jus Brasil, ele tem assim as reclamações, as jurisprudências que foram fixadas, não é? Então o tema 733 firmou entendimento no seguinte sentido:
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo. Não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio, ou, se for o caso, a proposição da ação rescisória própria, nos termos do artigo 485 do CPC, que pode ser também através de uma ação rescisória. A ação rescisória é um recurso legal para anular uma decisão judicial final, em casos de vícios graves, como fraude, violação da lei ou erro de fato. É utilizada para corrigir injustiças após o trânsito em julgado da decisão. No nosso caso, da revisão da toda, não houve ainda o trânsito em julgado, mas como teve dois julgamentos de mérito, então, segundo os advogados, pode ser feito. As hipóteses de cabimento da ação rescisória estão no artigo 966 do novo CPC, sendo elas: quando a sentença for proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Quando a sentença for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, que é o nosso caso. Ação rescisória, dolo ou coação da parte vencedora, em detrimento da parte vencida. Simulação ou colução entre as partes, a fim de fraudar a lei. O artigo 9663 do CPC prevê duas hipóteses para ajuizamento da ação rescisória: o dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, e a simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. A primeira delas, o dolo ou coação, necessita que a parte haja com má-fé. O que aconteceu? Que se utilize de ardis a fim de prejudicar a produção de atos pela outra parte. Também aconteceu. Limitando o seu direito de defesa. Também aconteceu. E impedindo o juiz de sentenciar de acordo com a verdade. Também aconteceu. Já a simulação ou colusão entre as partes ocorre quando autor e réu utilizam o processo para praticar ato simulado ou conseguir fim proibido por lei. Seja para o dolo ou a simulação, é preciso que a parte comprove a má-fé, que facilmente é comprovada, ou o ardil, seja de uma das partes ou de ambas. Aí vem, segundo a redação do Código Penal do Brasil, artigo 18, inciso 1, é dolosa uma ação quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E é um crime doloso, um crime com intenção. O agente quer ou assume o resultado. A definição de crime doloso está prevista no artigo 18,
inciso 1 do Código Penal, que considera como dolosa a conduta criminosa na qual o agente quis ou assumiu o resultado. Agora deixa eu ver aqui. Quem pode entrar com a ação rescisória? O artigo 967 do novo CPC dá legitimidade para iniciar a ação rescisória às partes do processo a ser discutido e seus sucessores. Um terceiro juridicamente interessado na lide. Que poderia ser, então, um partido político ou, então, a parte do processo. Quem que é a parte do processo? A parte do processo é Vanderlei Martins de Medeiros, que tem como advogada a doutora Gisele Lemos Kravichichin, que ficam como autores do processo. Então, o Vanderlei e a doutora Gisele são os representantes nossos perante a STF. Então, eu acho que está caminhando muito bem. Existem mais algumas outras situações que estão sendo levantadas, inclusive pelo Dr. Badari, a BL Advogados. E, segundo eu vi ontem uma live dele com o Sr. Milton Antunes, jornalista, e ele disse que ele não pode divulgar essas outras ações que são realmente muito boas, porque eles pretendem atuar já no dia 3 de abril no julgamento dos embargos da declaração. E por que ele não pode divulgar? Ele não pode divulgar porque ele não pode dar munição para o inimigo. Quem que é o inimigo? Aqueles 7 que votaram contra nós e o próprio presidente do STF, que não dá nem para falar o nome dele. Então, se ele começa a divulgar tudo o que ele vai fazer, ele dá margem para esses seres ficarem na contraofensiva e tentarem achar alternativas para rebater. Então, nada melhor do que ele vir de surpresa e ter uma ação que realmente enfrente toda essa situação e derrube todas as pretensões deles. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque nós estamos com a faca e o queijo na mão. A situação é realmente para nós. E Deus permita que no próprio dia 3 de abril já haja conclusão da revisão da vida toda, o que é perfeitamente possível. Porque todo aquele terrorismo que ainda continua através de Globo, Folha de São Paulo site Infomoney e tantos outros famosos falando em 480 bilhões de prejuízo, que ainda bem que o STF barrou esse rombo que seria causado no INSS. Quando não existe gasto algum, só vai existir gasto para pagar esse nosso benefício se eles roubaram nossa contribuição. Aí eles vão ter gasto, mas o gasto é mínimo,
Mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Porque tem 25 mil ações ajuizadas até agora. Não é milhões e milhões como eles alegam, não. O que dá 25 mil ações? Dá dinheiro de pinga. Não é nada. Agora é lógico, se eles roubaram as nossas contribuições, eles vão ter que repor. E assim mesmo o gasto vai ser bem pequeno. Então está sendo feito um terrorismo em cima disso, de que existe... Parece que há um complô para realmente derrubar, mas não vai conseguir não. Não vai acontecer nada. Nós vamos ganhar. Então é isso aí, meus amigos. Vamos continuar com fé e esperança de que tudo está do nosso lado e nós vamos conseguir a vitória, provavelmente já no dia 3. Então por hoje é só. Desejo um bom dia a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.